A palavra de Deus, ela nos diz de uma forma enfática e categórica, lá em Números capítulo 23 e o versículo 19, nos diz assim que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele há de fazer aquilo que ele prometeu. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de promessa. E a palavra do Senhor, conforme eu acabei de dizer para você, em Números capítulo 23 e o versículo 19, diz que ele não é homem para mentir. O homem mente, ele promete e não faz, ele fala que vai e não vai, ele fala que vai resolver e não resolve. O homem muitas vezes ele diz que vai fazer determinada coisa e não faz, mas a Bíblia Sagrada diz que Deus, ele é diferente. Ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, realmente ele vai cumprir a sua promessa nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu tenho promessas que Deus fez na minha vida, e ele já cumpriu. Ele cumpriu a sua promessa na minha vida. Quem aqui tem promessas de Deus que já se cumpriram? Levanta a sua mão. Isso. Deus ainda tem muito mais para fazer no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus, ele não se esquece da sua promessa. Ele não se esquece daquilo que ele promete. Amém, queridos? Ele não se esquece daquilo que ele promete. Se ele fala que vai fazer, pode ter certeza que ele vai fazer. Se ele fala que ele vai resolver, pode ter certeza que ele vai resolver. Se ele promete que essa situação vai ser mudada, pode ter certeza que essa situação será mudada, e o nome dele será glorificado. Se ele prometeu que ele vai dar um novo emprego para você, um emprego que você vai se alegrar, um emprego que você vai ganhar mais, um emprego que você vai ser feliz, tenha certeza disso, que ele vai fazer isso, porque ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu que ele vai te dar uma casa, pode ter certeza que ele vai te dar essa casa. Se ele prometeu que ele vai fazer com que você passe no concurso que você fez, creia que você vai ser abençoado e você vai passar no concurso, em nome do Senhor Jesus, porque Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Amém ou não amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou citar para vocês hoje, e depois eu vou passar para a irmã Sandra fazer aquela parte do encerramento da campanha, a Arca da Aliança. Eu vou citar para você alguns exemplos de que Deus não se esquece das promessas que ele faz na nossa vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis do capítulo 8, Gênesis do capítulo 8 e o versículo de número 1. Gênesis capítulo de número 8 e o versículo de número 1. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, Gênesis 8, 1. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: e lembrou-se Deus de Noé. Repita comigo, lembrou-se. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda res, que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas do dilúvio. Irmãos, uma coisa que me chamou a atenção, quando eu estava estudando essa palavra aqui hoje à tarde, irmãos, uma palavra que chamou a minha atenção aqui foi essa: e lembrou-se Deus de Noé. Você já prestou atenção aqui? Então Deus não se esquece da sua promessa. Deus se lembrou de Noé e de todo animal que com ele estava na arca. Irmãos, eu vou dizer para você uma coisa: Deus, quando ele olhou para essa terra, ele viu que aquela geração estava corrompida. Ele viu que aquela geração estava totalmente repugnante diante dos seus olhos.
a maldade daquela nação havia subido diante do trono de Deus. E Deus disse assim: eu me arrependo de ter feito o homem, no sentido assim de sentir grande tristeza em ter feito o ser humano. E Deus diz assim: eu vou destruir todo ser vivente com as águas do dilúvio. Irmãos, mas ele disse assim: só que Noé e a sua família eu vou livrar dessa situação, porque eles são fiéis a mim, eles fazem a minha vontade, eles andam na minha presença. Irmãos, e foi justamente isso que aconteceu. As águas do dilúvio caíram sobre a terra toda se inundou. Irmãos, e eles passaram muitos dias ali dentro daquela arca, cerca de 40 dias e 40 noites que choveu sobre a terra, e eles ficaram ali dentro daquela arca, juntamente com os animais, ali sem saber quando que eles iriam sair daquela situação. Irmãos, mas chegou o dia em que Deus disse assim: e lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda a res que com ele estava, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Ou seja, parou de chover sobre a terra. E a Bíblia Sagrada, irmãos, nos diz que daquele dia para frente, as águas começaram a se baixar. Noé soltou um corvo, depois ele soltou uma pomba durante 3 vezes, na terceira vez que ele soltou a pomba já não voltou mais. Por quê? Porque a arca já estava em terra firme, dizendo que a água já havia desaparecido sobre a terra. Eles poderiam descer da arca, porque eles já estavam sãos e salvos na presença do Senhor. Irmãos, Deus havia prometido para Noé que ele e a sua família não haveriam de perecer nas águas do dilúvio. E a Bíblia Sagrada diz aqui que Deus se lembrou de Noé e cumpriu a sua palavra, e nenhum deles pereceram ou morreram afogados ali nas águas do dilúvio. Irmãos, Deus não se esquece da sua promessa, Deus não se esquece da sua palavra. Ainda que nós estejamos passando por situações adversas, ainda que a tempestade esteja varrendo sobre nós, irmãos queridos, ainda que pareça que não tenha solução, não tenha saída, ainda que pareça que a situação é insolúvel, se Deus disse que Ele daria vitória, pode crer que a vitória virá, e o nome dEle será glorificado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, lembrou-se Deus de Noé. Hoje Ele está dizendo assim, eu posso dizer assim: lembrou-se Deus do José, lembrou-se Deus do Joaquim, lembrou-se Deus da Maria, lembrou-se Deus do Josué, lembrou-se Deus da Carol, lembrou-se Deus do Marcelo, lembrou-se Deus do Cristiano. Irmãos, Deus está se lembrando daquilo que Ele prometeu, e Ele vai cumprir. Tome posse da sua promessa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus se lembrou de Noé e o salvou. Amém. Irmãos, a segunda experiência está em Gênesis, no capítulo 19. Você vai ver que sempre aparece essa palavrinha lembrou. Olha bem, Gênesis 19 e o versículo de número 29. Aleluia. Quem já achou diz amém. Diz achei. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina. Quais são as cidades? Sodoma e Gomorra. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina. Olha aí, Deus se lembrou. Repita comigo: se lembrou de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara.
Irmãos, Ló, ele morava em uma daquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. E diz a palavra de Deus que o pecado daquele povo também havia subido até o trono de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Deus também não suportou mais o pecado daquelas duas cidades. O pecado, irmãos queridos, do homossexualismo, o pecado da idolatria, o pecado da incredulidade, havia tomado conta do coração daqueles homens. Irmãos, e a Bíblia Sagrada diz que Deus teve uma conversa com Abraão. Ló, ele era sobrinho de Abraão, e Abraão sabia que Ló estava morando naquela cidade. E um dia apareceu um anjo, apareceu a voz do Senhor, apareceu o próprio Deus falando com Abraão. E Deus então disse para Abraão que iria destruir aquelas duas cidades de Sodoma e Gomorra. Então foi quando começou aquele diálogo entre Deus e Abraão. E Abraão então começou a dizer assim: Senhor, mas se lá tiver 40 pessoas que servem a ti, o Senhor vai destruir? Não. Se lá tiver 30 pessoas, o Senhor vai destruir? Não. Se lá tiver 20 pessoas que te servem, o Senhor vai destruir? Não. E se lá tiver 10 pessoas, o Senhor vai destruir aquele lugar? Também não. Irmãos queridos, aquele diálogo entre Abraão e Deus, irmãos, estava falando sobre a eminente destruição de Sodoma e Gomorra. E a palavra de Deus, o próprio Deus disse que ele haveria de destruir aquelas duas cidades. Deus, irmãos, ele falou o que ia fazer e ele fez. A Bíblia Sagrada diz que só que antes de destruir aquelas duas cidades, Deus mandou 2 anjos para irem lá, para avisar Ló que aquela cidade seria destruída. Era para que Ló saísse correndo de lá. Então Ló chamou os anjos para entrar na sua casa. Foi quando aqueles homens da cidade foram lá querer ter relações sexuais com aqueles 2 anjos, e Deus deu o livramento para aqueles 2 anjos. Deus deu o livramento para Ló e a sua família. Então os anjos cataram a Ló pelo braço e a sua família e arrancaram lá de dentro daquela cidade. E a Bíblia diz que quando Ló foi colocado em lugar de segurança, desceu fogo de Deus misturado com enxofre sobre aquela cidade, e as duas cidades foram destruídas da mesma forma que Deus havia falado. E a Bíblia Sagrada diz então o quê? Que Deus se lembrou, olha bem, Deus se lembrou de Ló. Olha bem o que diz: e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló lá do meio daquela destruição. Deus não havia falado para Abraão que Ló não pereceria, que Ló não morreria, que Ló e a sua família seriam livres daquela situação? Foi justamente o que aconteceu. Deus se lembrou da sua promessa, Deus se lembrou do seu conserto e tirou Ló e a sua família. Só a sua mulher que olhou para trás, se lembrando das coisas de trás, e ela então morreu, se transformando em uma estátua de sal. Todo mundo conhece essa história. Mas Ló e os demais foram livres da destruição. Irmãos amados, Sodoma e Gomorra e seu pecado, Deus não suportou mais aquela situação, mas Deus se lembrou de Abraão, e por amor a Abraão, Deus livrou a Ló da destruição daquelas cidades. Ló não foi destruído com os moradores daquela cidade. Então, meu querido, se Deus prometeu, tenha certeza que Ele não se esqueceu daquilo que Ele prometeu na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus se lembrou de Abraão e Ló. É uma prova para você que Deus não se esquece. Irmãos, um outro texto, vamos lá para Gênesis do capítulo de número 30. Gênesis capítulo de número 30, aleluia, versículo de número 22. Gênesis 30, 22. Quem já achou diz amém. Amém. Olha o que diz a palavra:
E lembrou-se Deus, repita comigo, lembrou-se. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu, e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Irmãos, Raquel era estéril. Repita comigo, estéril. Ela não podia ter filhos. Irmãos, só que Raquel, ela pedia para Deus, para que Deus lhe desse filhos, para que ela se alegrasse na presença do Senhor. Irmãos, naquela época, a mulher que não podia ter filhos era vergonha para a sociedade. Naquela época era assim. Quando uma mulher ela era estéril, era motivo de vergonha para a população daquele determinado lugar. É por isso que Raquel, ela sentia vergonha de não poder ter filhos, e ela vivia uma vida angustiada. Mas, irmãos queridos, Deus havia feito uma promessa. Deus havia feito uma promessa para o seu marido Jacó, que daria filhos a Raquel. Irmãos, e ela então pedia para Deus, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dela. Irmãos, passaram-se muito tempo, passaram-se muitos anos, mas chegou o dia em que Deus se lembrou da sua promessa. Deus se lembrou da sua aliança, e a palavra de Deus diz aqui, que Deus se lembrou de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. Então ela deu à luz um filho, e aquele filho se chamou José. Irmãos amados, é difícil permanecer firme diante das adversidades, é difícil permanecer firme diante de quando tudo parece que luta contra nós. É preciso ter paciência, é preciso ter coragem, é preciso ter esperança, mas um dia Deus vai cumprir a sua palavra. Pode demorar um mês, pode demorar um ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 10 anos, pode demorar 20 anos, mas a promessa de Deus vai se cumprir, e o nome dele será glorificado. Você viu aqui? Deus se lembrou de Raquel. Aleluia. Deus está se lembrando de você nessa noite, querido. Deus está se lembrando de você. Irmãos, e partindo já para a parte final, nós vamos ver aqui mais uma história comovente, mais uma história maravilhosa. Nós vamos ver aqui a experiência de Ana e Eucana. 1 Samuel capítulo 1 e o versículo 19. 1 Samuel capítulo de número 1 e o versículo 19. Louvado seja o nome do Senhor. Quem já achou aí diz amém. 1 Samuel capítulo de número 1 e o versículo 19, olha bem aqui o que diz a palavra, olha aqui o que diz a palavra do Senhor. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou. Mais uma vez a palavra lembrar. Olha bem, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Eles levantaram que hora? Madrugada. Olha, gente, o mistério aí. Olha o mistério. E levantaram-se de madrugada e adoraram a Deus durante a madrugada perante o Senhor, e voltaram para a sua terra novamente, e vieram até a sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a sua mulher. Em outras palavras, ele teve relação com a sua mulher. E olha aqui o que aconteceu. E o Senhor se lembrou dela. Irmãos amados, Ana era outra mulher estéril.
não podia ter filhos, como Raquel. E eu já acabei de dizer para vocês que naquela época era motivo de tristeza, era motivo de vergonha a mulher não ter filhos. Irmãos, muitas vezes a mulher era debochada, assim como aconteceu com Ana. Muitas vezes ela sofreu deboches das pessoas por causa de não ter filhos. Aquelas mulheres que tinham filhos, tinham muitos filhos, elas debochavam, elas zombavam das mulheres que não poderiam ter filhos. E, irmãos, e este era o motivo da vergonha de Ana. E a palavra de Deus, você voltando um pouquinho aí no versículo de número 9, você vai acompanhar comigo aí como que aconteceu essa história. Olha bem, antes dela conceber, antes de Deus se lembrar dela, no versículo 9, olha o que diz aí o texto. Então Ana se levantou, depois de comerem e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Eli, sacerdote, estava lá no templo do Senhor, e a Bíblia diz que ele estava sentado em uma cadeira ali perto do pilar. E ela, pois, com amargura de alma, olha bem, gente, com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente diante do Senhor. Ela e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ali dentro do templo, Eli fez atenção à sua boca. Em outras palavras, o sacerdote Eli estava ali prestando atenção em Ana, e prestava atenção na sua boca, na maneira como ela falava, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aí sim aconteceu, e levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram a casa a Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20, e sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu, e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Lembrou-se Deus de Ana, e concedeu a ela o desejo do seu coração. Ana estava lá no templo orando. O sacerdote Eli achava que ela estava embriagada naquele instante, porque ele via apenas a boca dela se movendo, mas não se ouvia som da sua boca. Eli chegou ao ponto de chamar a atenção de Ana e dizer para ela curar o seu vinho. Por que ela estava embriagada aquela hora? E ela responde para Eli: não, Senhor meu, eu não estou embriagada, eu estou atribulada de espírito, eu estou aqui orando, porque eu sou uma mulher estéril, e eu desejo ter um filho, e eu quero que Deus me dê um filho.
Irmãos, e Deus se lembrou de Ana e lhe deu o seu filho e colocou o nome de Samuel. Meu querido, você tem pedido também, você tem orado também, você tem colocado as suas orações diante de Deus. Quantas vezes você tem orado pelas madrugadas? Quantas vezes você tem apenas mexido com a sua boca também, porque às vezes até te faltaram forças para você orar, e você tem pedido: Senhor, salva o meu esposo. Você tem pedido: Senhor, salva o meu filho. Você tem pedido para Deus: Senhor, dá um emprego melhor para mim, dá um emprego melhor para o meu marido. Senhor, me dá condições de eu sair daquela dívida que eu tenho e eu não consigo pagar. E Deus já falou com você que Ele vai te dar a vitória. É para você crer no poder dEle que Ele vai te dar a vitória. Então tome posse dessa bênção, querido, porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Da mesma forma que Ele se lembrou de Ana, da mesma forma que Ele se lembrou de Noé, da mesma forma que Ele se lembrou de Abraão e Ló, da mesma forma que Ele se lembrou de Raquel, Ele está se lembrando de você nesta noite também. Deus, Ele não se esquece de você em nenhum momento.